Meu nome é Ana Beatriz Presgrave, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Natal. Eu fiz graduação e mestrado na PUC de São Paulo, o doutorado eu já morava aqui, eu fiz na Federal de Pernambuco. Depois eu passei um ano na Alemanha fazendo estágio pós-doutoral na Universidade de Münster. Sou professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação da UFRN, sou advogada, sou conselheira federal da OAB. E vamos falar hoje de resposta do réu, né? Vamos falar de processo civil. Vocês já tiveram aulas de processo? Vocês já tiveram alguma coisa de processo? Já tiveram processo de conhecimento, a fase postulatória? Ótimo. Sim. Então, estamos no caminho certo. O processo começa com a fase postulatória, que vocês já tiveram. Depois da fase postulatória, a gente tem aquilo que a gente chama, né, de triangularização da relação jurídica processual, porque o processo ele não acontece só com um lado, o processo ele é bilateral, né, e tem o juiz. Eu sempre acho importante ressaltar, e vocês estão querendo, né, concurso para defensoria pública, não existe, quando a gente fala daquele triângulozinho, né, da relação jurídica processual, a gente sempre tem aquela ideia do triângulo em pé, mas pensem sempre nesse triângulo deitado, porque o triângulo em pé, ele dá uma falsa impressão de que o juiz está acima das partes, né? Porque fica juiz, autor e réu, mas o juiz não está acima das partes, né? Existe um equilíbrio entre todos os atores processuais. Quem são esses atores? Os atores principais são o autor, que entrou com a petição inicial, né? Ele propõe a demanda, ele delimita a demanda na petição inicial, ele chama, ele invoca o poder judiciário para poder realizar aquele direito dele, já que no Brasil a gente não tem praticamente a autotutela, eu preciso do Estado, né? Eu invoco o Estado juiz para resolver o meu problema, para resolver a minha lide. Então, com a petição inicial, eu já tenho dois sujeitos da relação jurídica processual. E aí falta um, né, que é o réu. E aí eu tenho a citação, vocês já devem ter visto também, que é uma fase anterior à resposta do réu, ele é citado e é convidado, né, a participar dessa festa, que é o processo, e aí ele é convidado, né, de acordo com a atual regulamentação, o primeiro ato dele no processo, no procedimento comum, é participar de uma audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, que é a audiência do 334. Vocês já tiveram essa audiência também? Aula sobre essa audiência? Ótimo. No período da pandemia, a gente teve em alguns lugares a eliminação dessa audiência. Sei lá, alguns juízes que não se sentiram confortáveis em fazer audiências virtuais optaram por eliminar essa fase, pura e simplesmente. Não vamos ter audiência de conciliação e já cita o réu para responder. E aí é algo interessante, né? Talvez, eu não sei, eu não sou muito de pegar questão de concurso, mas se vocês pensarem numa pegadinha de concurso, é uma situação como essa, em que se elimina, né, essa fase da audiência do 334 para pensar qual é o prazo para contestar, o prazo para o réu apresentar sua defesa. E o prazo da Defensoria Pública, como vocês devem saber, ele é em dobro. O artigo 186 do Código de Processo Civil, ele diz que tanto a Defensoria Pública quanto os escritórios de prática jurídica têm prazo em dobro. Então, o prazo para o nosso réu, né, para o nosso assistido, é um prazo que é contado em dobro, certo? E é um prazo para quê? O que o réu faz, né? O réu é chamado, ele é convidado, ele recebe uma petição inicial, que é a contrafé, ele olha para aquilo, se ele foi para audiência de tentativa de conciliação, ele já chega na audiência para tentar fazer um acordo, não obteve acordo, e o que ele pode fazer a partir de então? Essa é a nossa aula. Bom, a partir desse momento ele tem algumas opções. Primordialmente ele tem 3 opções. Uma delas é não fazer nada, ficar quietinho, se omitir, simplesmente ignorar. Ele ignora solenemente aquela petição inicial. A segunda opção que ele tem é responder. Eu tenho aqui uma petição inicial que fala X. Ele vai lá e fala não X. E ele tem uma terceira opção, que é falar, olha,
Você está pedindo X, mas na verdade quem me deve é você. Você me deve Y. E aí ele aumenta, ele amplia, né, a lide a partir de uma nova ação, que é a reconvenção. Então, ele propõe uma nova ação. Então, a gente tem 3 possibilidades principais aí, que é a omissão, a contestação e a reconvenção. A omissão, ela é conhecida pelo nome de revelia. O que é o réu revel? Réu revel é aquele que não apresenta defesa. Ah, mas não apresenta defesa nenhuma? Depende, a gente tem alguns tipos, né, de revelia. A gente pode classificar a revelia de 2 formas. Uma com relação ao conteúdo e outra com relação à forma. Então, eu posso ter uma revelia que pode ser total ou parcial e uma revelia que pode ser formal ou substancial. O que é uma revelia formal? Revelia formal é quando eu deixo de apresentar uma contestação. Deixei de apresentar a contestação. Ela não aparece nos autos. Então, passou em branco o meu prazo e não apresentei contestação. Essa é uma revelia formal. Formalmente não tem defesa do réu. Revelia substancial é aquela em que eu apresento um papel ali, um papel agora que não é papel, né? Uma peça eletrônica, eu apresento um negócio chamado contestação. Só que essa minha contestação não rebate. Lembra que eu falei, olha, o autor disse X e eu vou falar não X? Se eu não rebato, né, eu posso falar de coisas diferentes, eu posso falar de coisas que estão fora do que está na petição inicial, a gente fala que é uma revelia substancial, porque substancialmente eu não tenho defesa. Né? O réu deixou de apresentar uma defesa com relação ao que foi arguido na petição inicial pelo autor. Então, formal, não tenho peça de contestação. Substancial, eu tenho peça, mas não tenho defesa. E a revelia pode ser total ou parcial. Né? Ainda que eu tenha apresentação de uma peça, né, formalmente eu tenho uma contestação, pode ser que essa minha petição, ela não conteste absolutamente nenhum dos pontos colocados pelo autor na petição inicial. Se ela não contesta, né, se ela não rebate nenhum dos pontos, eu falo que a revelia ela é total. Mas se ela rebate alguns e não rebate outros, eu digo que a revelia é parcial. Então, eu tenho revelia formal, revelia substancial, revelia total ou revelia parcial. A única relação que eu tenho entre todas essas espécies é que se eu tenho uma revelia formal, ela necessariamente é total. Né? Mas não necessariamente quando eu tenho uma revelia substancial, ela vai ser total nem parcial. Tá claro? Tranquilo? Vocês podem falar comigo, tá? Podem ligar a câmera também. Gostamos de câmera ligada. Então, tá claro? Transcurso em branco do prazo para contestar é revelia formal, tá certo? Contestação intempestiva, revelia formal. E uma contestação que ela é só um nome ali, contestação, revelia substancial, tá? Bom, uma coisa é ter a revelia é isso. Outra coisa é o réu sofrer os efeitos da revelia, porque a revelia ela produz alguns efeitos. E quais são os efeitos da revelia? Deixa eu pegar meu código aqui. Os efeitos da revelia eles estão lá no artigo 344 do Código de Processo Civil. Aí a gente vai lá e vê o seguinte. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, qual é o efeito da revelia? O autor disse e eu vou presumir que aquilo é verdadeiro. Tá? Mas há situações em que esse efeito não ocorre. Eu terei a revelia, o réu vai ser considerado revel, mas eu não vou ter o efeito da revelia, esse efeito de presunção de veracidade do quanto articulado pelo autor no inicial. Quais são essas situações? Essas situações elas estão lá no 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, então atenção vocês que querem concurso, às vezes é pegadinha, né? Falar que não tem revelia nesses casos. Tem revelia, tá bom? Tem revelia, mas ela não produz efeitos.
Havendo pluralidade de réus, algum deles contesta a ação. Por quê? Porque se um deles contestar a ação, o que é que se presume verdadeiros? Os fatos articulados pelo autor na inicial. Poxa, se um deles controverte aqueles fatos, fala, não, isso aqui não aconteceu, não. Então, aqueles fatos, eles deixam de ser, de ter uma versão única nos autos. Lembra que eu falei que o processo era bilateral? Se eu só tenho uma versão, eu não tenho por que produzir prova, porque só uma pessoa me disse sobre aqueles fatos. Né? Então, a presunção de veracidade, ela decorre disso, ela decorre da ausência. Eu não quis me manifestar. A revelia é isso, eu não quis me manifestar. Passou em branco o meu prazo, eu não quis. Ah, mas por que você não quis? Não quis, não sei. Contratei um advogado que perdeu o prazo? Juridicamente, isso é interpretado como não quis, né? Então, se um dos réus, tem o litisconsórcio passivo ali, então tem 2 réus, um deles contestou, eu vou abraçá-lo, né, e falar, meu amigo querido, valeu, né, porque aqueles fatos não vão ser presumidos como verdadeiros. Muita atenção com esse inciso, porque se eu tenho alguns fatos, vamos dizer que seja uma ação movida contra 2 réus, mas tem alguns fatos que são relativos só a um dos réus. E outros fatos são comuns. Imaginem que o réu que contestou, ele só estava envolvido nos fatos comuns. Aqueles fatos que eram só do primeiro, eles não foram controvertidos. Tá? Então, pensem sempre nesse inciso 1 como uma forma de tornar aqueles fatos que foram articulados pelo autor na inicial controvertidos. Tá claro? Lembrem sempre que quando algum réu rebate o que foi colocado na inicial. Tá certo? Tranquilo? Ótimo. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Tem direitos que a gente não pode dispor. E quando esses direitos não podem ser disponíveis, nem pelo autor e nem pelo réu, eu não posso presumir como verdadeiros os fatos que levam ao autor um desses direitos indisponíveis. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu entre com uma ação dizendo que eu pego alguém bem rico, bem rico, bem rico, bem rico. Vamos pensar, sei lá, Ike Batista não é mais tão rico, né? Quem é que pode ser bem rico? Eu quero que seja meu pai. Cansei dessa vida de professora, advogada, sofre demais, ganha pouco dinheiro. Eu vou entrar com uma ação de investigação de paternidade contra alguém bem rico. Sei lá, Silvio Santos, gostei. Ele já tem vários filhos, né? Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Então, eu entro com uma ação de investigação de paternidade contra o Silvio Santos e digo que eu sou filha dele. Aí ele é réu. Eu não vou precisar produzir prova nenhuma? Basta eu falar que eu sou filha dele e ele se revela nessa ação? Gente, filiação é um direito indisponível, né, também. Eu não posso dizer, eu não quero mais ser pai. Não quero mais ser mãe. Né? Então, tem alguns direitos que a simples revelia não vai induzir a veracidade do que foi colocado na petição inicial. Então, tem direitos que são indisponíveis. A Fazenda Pública lida com direitos indisponíveis. Então, quando eu entro com uma ação contra a Fazenda Pública, eu não vou ter a presunção de veracidade dos atos, do quanto articulado pelo autor na inicial. Eu entrei outro dia com uma ação contra... Olha, eu vou dar um exemplo de revelia parcial para vocês entenderem direitinho. Eu entrei com uma ação contra a União, questionando... crédito decorrente de IPI em 2 situações distintas, situação A e situação B. A União, quando viu a minha petição, achou que era mais um pedido padrão que só falava de uma situação A. E a contestação toda dela, sei lá, 40 páginas, blá, 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 só sobre a situação A. Sobre a situação B, ela não falou absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu vou ganhar assim fácil, só porque ela não... Ela teve... Que tipo de revelia foi essa? Podem falar, pode abrir. Parcial. Substancial parcial, perfeito.
Efeito foi parcial. Mas vai ter presunção de veracidade? Não vai, porque esse direito é indisponível, tá certo? Então, direito indisponível não tem presunção de veracidade. 3. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Vocês conseguem lembrar de algum direito em que eu tenho um meio probatório estabelecido em lei? Como é que eu provo a propriedade imóvel? Eu falo que eu sou proprietária de um determinado imóvel. Como é que eu... Matrícula do imóvel. A certidão de matrícula do imóvel, exatamente. Tem outra forma de eu provar que eu sou proprietária? Não. Tem uma forma de eu pedir, né, a aquisição da propriedade por uso capião. Mas eu vou provar posse, eu não provo propriedade. A única forma de eu provar propriedade é a certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis. E aí eu sempre dava um exemplo meio, para mim era muito absurdo, mas que depois me falaram que é uma ação real aqui. Eu sou professora da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o campus da UFRN, que é lindo aqui é quase que no centro da cidade, porque a cidade foi crescendo, ele era no fim da cidade. Aí a cidade foi crescendo, ele acabou ficando no centro. E é super bonito. Aí eu falava, gente, imagine que eu entre com uma ação dizendo que a UFRN é minha, aquele campus é meu. E a UFRN é revel, e aí vai ser meu? Sem eu provar minha propriedade, eu não provei nada, eu não apresentei documento nenhum. A simples revelia vai me tornar proprietária, né? Eu vou virar proprietária daquilo? Não, eu só provo a propriedade com a certidão do cartório de registro de imóveis. E aí eu fiquei sabendo que existe uma ação dessa aqui, e que a UFRN foi revel. Mas aí estão resolvendo ali no âmbito de, sei lá como é que eles estão fazendo ali, mas eu soube que existe uma ação dessa, né? Então, às vezes a gente dá um exemplo achando que é um negócio tão absurdo, né? Mas não é. A realidade sempre nos surpreende, né? Pois bem, então, quando que não tem os efeitos da revelia? Quando um dos litisconsortes torna controvertido aqueles fatos, quando o litígio tratar sobre direitos indisponíveis, quando eu tiver um meio de prova próprio para demonstrar aquele direito, e tem o inciso 4, o inciso 4, ele foi inserido no Código de 2015, ele não existia no Código anterior, e a hora que eu leio aqui para vocês, vocês vão entender perfeitamente por que é que ele existe. O 4 é assim: quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Vocês imaginem a situação em que eu não tenho direito indisponível, não tenho uma prova legal, né, para demonstrar o direito que eu afirmo, e nem tenho litisconsorte. Mas que a petição inicial é um descalabro, um negócio surreal, absurdo, 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 absurdo. Então, até 2015, não havia nada que o juiz pudesse fazer, o juízo, né, o Estado juiz pudesse fazer para impedir os efeitos da revelia, porque eu não tinha previsão normativa que falasse, olha, não vai poder considerar como verdadeiros esses fatos aqui, não, porque eu só tinha a regra da presunção de veracidade. Eu não tinha uma válvula de escape quando o réu era revel. E aí veio esse inciso 4, que é justamente para evitar aventuras jurídicas. Né? Se eu vejo que a petição inicial, ela mesma traz prova contrária ao que está afirmando ali na petição inicial, eu não posso induzir os efeitos da revelia. Né? Então, é um negócio, às vezes eu fico com medo desses dispositivos muito abertos, né? Porque eles dão margem a muita subjetividade. Mas esse daqui eu acho que faz sentido e ele só tem incidência quando a gente tem revelia, tá? E é só para elidir os efeitos da revelia. Então, nada impede que o processo continue e que o autor produza provas, né, que demonstrem o direito que ele tem lá. Então, eu não vejo tanta ofensa, assim, ao contraditório e à ampla defesa. Na verdade, eu vejo mais uma defesa do contraditório e da ampla defesa nesse dispositivo aí.
E quando o réu é revel, então, são só essas hipóteses, tá? Só esses 4 incisos que elidem os efeitos da revelia. Mas quando o réu é revel, os prazos contra ele continuam correndo. E aí, o que acontece? Como é que ele faz, né? Como é que ele entra no processo? Aí que é importante a gente ver aqueles tipos de revelia. Porque se a revelia, ela é substancial, eu tenho formalmente um representante nos autos. Então, eu tenho um advogado, né, constituído. Ou então, quando a revelia decorre da intempestividade da contestação. Nesses casos, eu tenho efetivamente um advogado constituído nos autos. E aí, quando eu tenho advogado, o advogado vai ser intimado dos atos posteriores e o réu revel vai poder continuar participando do processo normalmente. Mas quando eu não tenho advogado, o réu não vai ser intimado dos atos processuais. Ele não vai ser intimado. Vai falar, ai, não, ele vai ser intimado pessoalmente? Não vai. Não vai. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Ele pode intervir no processo a qualquer tempo, né, a qualquer momento, mas ele não vai ser mais intimado dos atos processuais. Isso está lá no 346. Tá? Então, isso é bastante preocupante. Tá? Então, revelia é um negócio que a gente se preocupa por tudo, pela presunção de veracidade e pela falta de intimação dos atos subsequentes. Tá? Mas o réu ele pode entrar a qualquer momento nos autos e ele pega o processo do jeito que ele está. Tá bom? Que mais? Além dessas hipóteses do 345, a gente tem algumas situações que são interessantes, principalmente para vocês que estão querendo prestar concurso para Defensoria Pública. Só tem uma situação em que eu permito que a defesa não seja uma defesa substancial, ou seja, que ela seja uma defesa genérica. A gente vai ver que a defesa ela sempre tem que, para que eu não fale em revelia substancial, eu tenho que contestar todos os fatos articulados pelo autor na inicial. Só tem um carinha que pode fazer uma defesa genérica, tipo, olha, eu contesto todos os fatos que foram articulados pelo autor na inicial. Quem é esse cara? É o curador especial. Curadoria. E quem exerce normalmente essa função de curadoria é a Defensoria Pública, né? Então, quem quiser anotar artigo, quem gostar de anotar artigo, são os artigos 72 e 341, parágrafo único do CPC. Tá? Tem uma outra situação que é curiosa e que vale a pena a gente falar, que é a contestação que pode ser apresentada pelo assistente. Vocês já tiveram intervenção de terceiros? Vocês lembram quem é o assistente? O assistente tem um dispositivo que permite, se você for lá no 121, parágrafo único, ele diz o seguinte, ó, 121, o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Gente, vocês já atuaram em algum processo como assistente? Ou já viram algum processo que tivesse assistente? Vocês sabem quem é o assistente, né, em termos chulos? Uma linguagem bem chula, quem é o assistente? O assistente é o trouxa da relação jurídica processual. Né? Do mesmo jeito que o fiador é o trouxa da relação das relações contratuais, o assistente ele é o trouxa da relação jurídica processual. Por quê? Porque para ele, a justiça da decisão faz coisa julgada, não faz para ninguém, nem para o réu, mas para ele faz. É que nem o fiador, né? O devedor, ele está lá protegido com o bem de família, o fiador que se lasque, né? O fiador em contrato de locação. Então, ele tem consequências jurídicas mais severas. Mas tem um negócio que é legal aqui nesse parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, veja que a defesa apresentada pelo assistente nessa condição vai permitir que os fatos sejam controvertidos.
Então, ele vai atuar como substituto processual. Vocês lembram quem é substituto processual? Lembram? Isso é importante, tá? Pode falar, Everton. Pode abrir o microfone. Não lembro, professora. Não? Tá, eu vou falar para vocês, então, quem é o substituto processual. Esse é um negócio legal. A regra geral é que eu só posso pedir em juízo, e no meu nome, aquilo que é meu. Então, eu só posso defender direito próprio em nome próprio. Então, eu entro com uma ação, eu, Ana Beatriz, entro com uma ação defendendo um direito que é meu. Eu não posso entrar com uma ação defendendo a Brena. A Brena emprestou R$100 para o Everton não pagou. Não quis pagar. E aí, eu falo, Brena tem que cobrar. Ela, eu não quero, tenho preguiça. Então deixa que eu cobro. E aí eu vou lá e entro com uma ação, eu, Ana Beatriz, dizendo, olha, a Brena tem um crédito de R$100 com Everton. Quem sou eu para cobrar um direito da Brena? Substituto processual é aquele que pede em nome próprio. Veja que é uma situação bem diferente do representante, tá? Quando tem uma ação de alimentos, por exemplo, que a mãe vai lá e entra com a ação, na verdade, quem entra com a ação, a parte, é o filho. É o filho que ainda não atingiu a maioridade. A mãe, ela é a representante, mas quem é a parte é o filho. Na substituição processual, não. O substituto processual, ele atua em nome próprio, mas defendendo o direito alheio, tá? Só pode existir substituição processual quando a lei expressamente autorizar. E esse é um dos casos. Tá? Então, o assistente, ele pode virar um substituto processual. Ele vai defender o interesse do réu, que é revel, mas ele faz isso em nome próprio. Tá claro? Então, ele vai conseguir tornar os fatos controvertidos, porque ele vai ser assistente. Ele vai ser substituto processual. Ele é promovido, né? De assistente à parte, porque ele vai defender o interesse da parte mesmo, do réu, tá certo? E tem uma outra situação, que eu já falei? Não falei, que é quando não podem ser presumidos como verdadeiros, ainda que aquele fato específico não tenha sido contestado, mas se aquele fato tiver em contradição com o resto da peça contestatória, ele também não vai ser presumido como verdadeiro, tá? Isso está no 341, inciso 3. Ok? Então, basicamente, a primeira situação a gente já esgotou, que é quando o réu não faz nada, quando ele é omisso, ele fica quietinho ou ele apresenta uma defesa deficiente, né, que não combate todos os argumentos. Bom, e se ele quiser contestar? Se ele quiser apresentar a defesa? Primeiro, prazo. Prazo de 15 dias, a gente já sabe que a defensoria tem prazo em dobro, né? E como é que eu conto esse prazo? Vou contar o prazo. Tem várias situações. Todas essas situações estão lá no 231. Conto o prazo para contestação ou da audiência de conciliação, tá? Uma das situações, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Então, veja que essa é uma situação muito interessante. E para quem vai para concurso da defensoria, talvez seja interessante para justamente aferir a intempestividade da contestação. Porque não é do deferimento do pedido, é do protocolo. Então, na hora que eu protocolo uma petição falando, olha, eu não quero audiência do 334, a partir desse dia, começa a contar meu prazo para contestar. Tá? Ou nos termos do 231, que é quando tem citação por AR, da juntada do AR nos autos, né, que são aquelas circunstâncias da citação. Tá? Observação, primeira observação. O prazo para os litisconsortes começa a contar da data de cada pedido de desistência. Então, imagine aí que são 4 litisconsortes e cada um faz um pedido de desistência da audiência do 334. Esse prazo de 15 dias começa a contar a partir do protocolo de cada um desses pedidos. Eu vou ter prazos diferentes, tá? Vou ter, prazos não, o prazo é o mesmo, é 15 dias, mas eu vou ter deadlines diferentes, tá? Eles vão acabar em dias diferentes, tá? Porque depende do dia do protocolo do pedido,
Tá claro? Tranquilo, Brena? Tá com uma cara de Do que... primeiro, do último, eu não entendi essa questão, não, de verdade. Não. Quando é que pode contar? A partir de quando conta o prazo de 15 dias? Uma das possibilidades é a partir do pedido de audiência. Imagina que são 3 réus. E os 3 fazem esse pedido de cancelamento. Só que um faz no dia 10, outro faz no dia 13 e outro faz no dia 15. Quando é que começa a contar o prazo de 15 dias? Do último? Não. Para cada um, começa a contar no dia do protocolo. Ah, certo, no dia do protocolo. Que protocolou no dia 10, começa a contar no dia seguinte, né? Mas começa a partir do dia 10. O outro a partir do dia, eu falei 13? 13. 15. Dia 15. A partir do protocolo. Em dias diferentes, é da data do protocolo, exatamente. Certo. Isso é muito importante, tá? Então, começa de cada pedido de desistência. Segunda observação era com relação aos prazos em dobro. Quem tem prazos em dobro? A Defensoria, Ministério Público, Escritório de Prática Jurídica, tá? Fazenda. Então, tem um monte de gente que tem prazo em dobro. Artigos que falam de prazo em dobro, 180, 183, 186, e aí eu sempre faço essa ressalva do 186, parágrafo 3º, porque até o Código passado era uma briga horrorosa para que os núcleos de prática jurídica pudessem ter também esse prazo em dobro, tá? Já que eles fazem praticamente o mesmo trabalho da Defensoria Pública. Mas aí o Código não deixou dúvida. Tranquilo? Então já sabemos o prazo e já sabemos que queremos apresentar a defesa, não queremos ser revés. Professora, não é legal. Eu tenho uma dúvida. Quem está falando? A Bruna. É que minha câmera não funciona nesse computador. Então Ai, Bruna! Desculpa. A senhora falou dos litisconsórcios. Quando eu tenho mais de um réu, no caso da contagem do prazo para contestação da citação, ele começa a contar do último citado? Igual a juntada do último AR? Da juntada do último AR, se não tiver audiência, né? Mas aí a gente precisa ver a questão da audiência. Porque o código tem alguns momentos, Bruna, e aí eu entendo a sua dúvida, e isso pode gerar mesmo discussão. O código, em determinados momentos, ele não conversa com ele mesmo. Por quê? Porque esse negócio de botar audiência antes da defesa acabou com uma construção que existia do código anterior. A construção do código anterior era citação, defesa. A hora que colocaram essa audiência no meio, algumas coisas ficaram um pouquinho sem sentido. Veja lá no 231 se tem a resposta para essa sua pergunta. Olha aqui, 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for feita pelo correio. Ele fala isso, e aí vai lá nos parágrafos. Parágrafo 1º, vamos ver se está lá a sua resposta. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Então, seria da última juntada de AR. Só que aí, você fica pensando que a citação não é mais para contestação. Então, isso vai se aplicar, muito provavelmente, a procedimentos especiais. E aí fica essa questão. E se for de procedimento comum? E aí tem alguns casos que são extremamente complexos e que o código não responde por conta dessa falta de diálogo com a nova dinâmica. Conta do último AR, mas conta também da juntada da petição, não é isso? E se eu, antes de juntar o AR do último litisconsorte, já peticiono dizendo que eu não quero audiência? Você está entendendo? Então, tem questões que são complexas. A gente ainda não tem uma resposta clara, segura. Eu sou sempre muito conservadora. Eu não sei como é que em concurso vão cobrar isso, mas eu sou super conservadora, tanto aqui no escritório, quanto no núcleo de prática da UFRN, que eu também sou professora do núcleo de prática. Eu sempre vou contar o prazo mais conservador. Juntou a petição? Começa a contar o prazo. Eu não tenho muita dúvida, não. Eu não arrisco, né? Agora, se aconteceu de perder esse primeiro prazo, aí você cria uma tese linda, né, dizendo que vai ser o último dos prazos, que vai ser a juntada do último AR, que nem tinha começado a contar prazo, que não tinha nem data de audiência.
Aí você cria a tese, tá? Mas eu não arriscaria. Tá claro, Bruna? Entendi, sim. Eu tenho uma outra dúvida em relação a essa audiência. Porque tem juízes que dispensam. Foi o que eu falei no começo, né? Principalmente na pandemia, eles estavam dispensando. Sim, eles dispensam essa audiência. Aí conta-se da juntada do AR, todos os litisconsórcios. Isso, exatamente. Tá bom, então. Muito obrigada. Imagina, o problema é saber quando é que ele vai dispensar essa audiência, né? Sim, tá um pouco complicado saber isso ultimamente. Pois é, e nesse momento da pandemia ficou super complicado mesmo, porque tinha audiência já designada, portanto, o prazo do AR já tinha vencido há muito tempo. A audiência estava designada, sei lá, para 3 meses depois que os réus foram citados. Um réu só foi citado. E aí o juiz suspende a audiência por causa da pandemia. O prazo para contestar. Começa a contar da intimação dessa decisão? Ou eu preciso de uma intimação específica para contestação? A simples suspensão já faz começar a contar o prazo. Então, foram coisas que ficaram realmente muito complicadas. Claro que ninguém imaginou que a gente fosse viver essa loucura que a gente está vivendo. Mas se a gente tivesse regrinhas mais claras, né, com relação a essa audiência, é que ela realmente é muito inoportuna. Eu tenho severas críticas a esse momento processual da realização dessa audiência. E não só por conta dessa confusão de prazo, não. Porque essa confusão de prazo a gente até resolve não aplicando os efeitos da revelia, mas porque ela acaba não ajudando muito a resolver os problemas das pessoas. Pode até resolver aquela lide daquele processo, mas os problemas, né, que estão em volta, né, toda aquela ideia de resolver a vida, né, deixar as pessoas mais felizes, aquilo fica quase inviável, porque quando você recebe uma citação, vocês já receberam citação? Vocês, pessoas físicas? Não. Eu vi uma vez uma citação. É uma coisa horrorosa. É muito ruim. E olha que eu sou advogada há muito tempo, já vai fazer 20 anos que eu sou advogada. Quando eu recebi a citação, fazia uns 10 anos que eu advogava. Eu sempre recebia oficial de justiça para receber citação de cliente, mas minha, né? A hora que ele falou que era para mim, foi um negócio tão ruim, é ruim ser esse réu tem um peso horrível. E a ação tanto não tinha nada a ver comigo, que eu nem contestei, eu fui revel. Fui revel porque não tinha nada a ver, mas eu tinha que ser citada porque era litisconsórcio necessário. Era a discussão do concurso, justamente o concurso que eu fiz para entrar na UFRN, e eu passei em primeiro lugar, e a pessoa que não passou, entrou com a ação. Só que eu tinha passado em primeiro lugar, a minha vaga estava garantida, ela entrando ou não. Então, ela não ia me afetar em nada. Mas como eu era uma das aprovadas no concurso, era litisconsórcio necessário, tinha que entrar. Foi tão ruim, mas foi tão ruim, gente. E ela, que era minha amiga, sabe, ficou até um negócio estranho. Eu falei, gente, ela já tinha me avisado. Falou, não, eu vou ter que judicializar o negócio e tal. Mas é muito ruim. Então, a hora que você vira réu, resolver os problemas já fica mais complicado, né? Porque você coloca mais um fator negativo ali. Então, essa é a minha maior crítica a esse momento. Mas que tem várias consequências negativas, tem. E uma delas é essa dúvida com relação aos prazos. Professora, deixa eu só fazer uma observação, que eu estou com um processo assim no escritório, que era para ter tido uma audiência em março, a audiência foi cancelada, eu pedi a revelia da Vale, daquela ação de Brumadinho Sim, dessa máquina. Do acidente. E até hoje... Você não está trabalhando com a Cecília nessa ação, não, né? Quem, Cecília? De agosto. Não. Não. Ela está com uma ação popular enorme ali. Não, essa é individual. E até hoje a juíza não está concluso, desde agosto, até hoje ela não deu nenhuma decisão, não deu nada, porque eu acho que ela não sabe o que ela vai falar. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe. Eu saberia. Eu falei, gente, eu vou mandar um e-mail para a vara, porque não tem condição, tanta demora, desde agosto, e ela não deu nada. Agora para evitar qualquer problema, sabe o que eu faria? Eu ia mandar intimar o réu para apresentar a defesa. E ela não fez isso. Não tem regra clara, né? Na dúvida, você intima ele, dá prazo. Mas diz quando
antes, quando houve o cancelamento da audiência, já intimar ele para apresentar a defesa. Isso, exatamente. Cancela a audiência. Não fez isso. Intima o réu para... Pois é, não faz, porque os juízes ficaram perdidos. Ficou todo mundo perdido. Por isso que eu estou falando. Claro que a gente não imaginou que a gente fosse viver isso, mas as regras do código, elas não são muito claras. E assim, o processo segue, entendeu? Não, tipo, a gente não parou. E mas ficou esse imbróglio. E esse é o problema. Professora, só mais uma dúvida em relação a essa audiência. O juiz, ele pode dispensar essa audiência mesmo? Porque claro eu já peguei um processo... Não é direito dele? Eu já peguei um processo que o juiz dispensou e depois de 10 anos, ela foi revel, a parte contrária foi revel, ela veio impugnando, falando que a audiência não, depois de 10 anos, não, porque não tinha vigência do código ainda, né? Essa audiência, ela veio com o código 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, mas aplicaram o novo código. Passou mesmo. Não, impossível, porque aí tem um problema de direito intertemporal, tempus rest actum, né? Então, não teve nulidade, porque foi aplicada a lei vigente na época. E a lei vigente na época era a audiência do 331, que não é essa audiência do 334, é diferente. Sim. Era uma audiência que vinha depois da contestação, e o objetivo dela era só tentar a conciliação. Mas, de qualquer maneira, a conciliação ela sempre era possível em qualquer audiência realizada nos autos, de acordo com o Código de 73. Então, como a gente trabalha com o Brasil inteiro, esse foi em Mato Grosso. A gente agravou... Esperneandi, famoso... A gente agravou e, mesmo assim, o tribunal manteve a nulidade de citação e mandou devolver o prazo para ela depois de 10 anos. Eu achei um absurdo. Não, mas nulidade de citação, não, isso é outra coisa. Isso não tem a ver com a audiência. Se a nulidade da citação não tem a ver com a audiência. Não é nulidade de citação, desculpa. Ele mandou devolver o prazo, porque o código diz que o prazo começa a contar após a audiência, né, de 15 dias. Sim, mas o código novo, né, não o código antigo. Sim, a citação foi novo. A parte foi citada quando? O marido dela foi citado nesse caso, e ele respondeu toda a ação. Aí chegou agora, depois de 10 anos, ela falou que, como o juiz não marcou a audiência, ela não perdeu o prazo para... Não, tá muito esquisito isso aí. Mato Grosso tem umas coisas estranhas, tá? Eu tive processo lá, tem umas coisas bem esquisitas, tá? Mas isso daí não tem fundamento legal, não, tá? Isso aí A gente falou da validade da citação, porque, se eu não salvo engano, ela já tinha sido citada mesmo. E esse que é o problema. Se ela não foi citada, porque dependendo do tipo de ação... Foi por edital. Ela foi citada por edital. Ah, mas ela deve ter pedido a nulidade da citação por edital. Não deve ter a ver com a audiência. O argumento que o advogado usou foi a audiência. E foi o que o tribunal manteve. Não foi não. Tenho certeza que não. O que ela deve ter dito é o seguinte, que ela se deu por citada agora, que ela apareceu nos autos, ela apareceu do nada e falou, olha, eu estou me dando por citada agora, eu quero que tenha audiência. Deve ter sido isso. Porque senão é muita loucura. Tudo bem que eu não duvido nada do judiciário, mas aí é muita doideira, né? Eu vou dar uma olhada, porque eu lembro que foi um absurdo jurídico e foi no Mato Grosso do Sul, e eu fiquei inconformada porque o juiz mandou devolver o prazo, mesmo após a citação por edital, mas porque o juiz dispensou a audiência. E tem jurisprudência naquele tribunal falando que ele não poderia ter dispensado a audiência. Não, mas isso é surreal. Se a citação aconteceu antes do Código de 2015, não tem nem o que discutir. Zero discussão. Estamos recorrendo. O tribunal manteve... Desconheço decisão judicial nesse sentido. Tá? Mas o juiz, hoje, ele não poderia dispensar, mas o fato é que dispensa. Tá? Eu vou procurar aqui. Procura, depois me manda. Fiquei curiosa com esse negócio aí. Podemos continuar? Tá, então eu quero contestar. Resolvi que eu quero apresentar a defesa, e aí eu quero contestar. E como é que eu elaboro a minha contestação? A peça contestatória, ela tem duas características. Uma é que ela é uma peça escrita. A minha contestação no procedimento comum, ela tem que ser escrita. Tá? Eu não posso chegar lá e falar, olha, eu quero fazer minha contestação aí, vai anotando. Não, a contestação precisa ser escrita. E a segunda característica é que ela precisa ser precisa, né? Eu preciso contestar todos os fatos articulados pelo autor na inicial. Senão eu tenho revelia parcial, como a gente já viu. Tá? E aí, o que é que eu alego na minha contestação? Como é que eu estruturo a minha peça contestatória? Eu começo pela defesa processual. Vocês se lembram dos pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade, pressupostos processuais negativos e as condições da ação?
Pois a minha defesa processual, que está lá no 337, ela é basicamente isso daí. Eu vou ter pressupostos processuais de validade ali. Quais são os meus pressupostos processuais de validade? Eu tenho que ter pressupostos processuais de existência. Eu queria desenhar aqui, mas eu sei que na tela aqui eu sou uma retardada quando eu faço desenho de tela. Eu vou tentar botar um quadro branco aqui. Mas desenhar com o mouse é muito ruim. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui meu quadro? Ah, eu tenho formas aqui. Eu tentei desenhar algumas vezes, eu sou péssima, mas não vai sair. Pensem que isso é um círculo, que esse é outro círculo, e esse é outro círculo, ou seja, círculos concêntricos, tá? Finjam que isso é um desenho bacana, tá? Então, eu tenho pressupostos processuais. Não tem como ser letra aqui, tem texto. Pronto. Não. Nossa, não, tragédia. Não dá para fazer isso aqui, não. Pressupostos processuais de validade é esse círculo maior. Vou sair dessa tela que está horrível, né? Interromper o meu compartilhamento. Esse círculo maior, agora que já ficou claro que eu quero desenhar, que parece o câncer de mama no alvo da moda, né? São círculos concêntricos. Esse círculo maior são os pressupostos processuais de existência. Eu preciso ter um processo que seja existente. O processo só é existente se ele tem aquelas figuras que a gente falou. Tenho que ter autor, tenho que ter juiz, tenho que ter citação, eu tenho que chamar o réu. Se ele vai participar ou não, o problema é dele, mas eu tenho que ter citação. E eu tenho que ter uma outra figurinha no procedimento comum, que somos nós, né, advogados. Eu tenho que ter um advogado. Esses são os pressupostos processuais de existência. Pressupostos processuais de validade é quando eu qualifico esses requisitos aqui. Então, eu tenho que ter juízo competente, eu tenho que ter parte capaz e tenho que ter citação válida. E o advogado tem que ser regularmente inscrito nos quadros da OAB, né? Ou então, defensor legitimamente empossado, né? Que tenha o ato de posse, né? Que tenha entrado no exercício do cargo. Pois bem, esses são os pressupostos processuais de validade. Como é que eu estruturo isso lá na minha defesa processual? Então, pressupostos processuais de validade, será que eles estão lá no 337? Eu vou ver que o 337 ele tem a ver com tudo isso. Essas três coisas que eu falei estão lá? Então, inciso 1, inexistência ou nulidade da citação. Lembra que eu falei? 2, incompetência absoluta ou relativa. E aí, 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Pronto, estou ali com os meus pressupostos processuais de validade. Só isso que eu posso fazer em defesa processual? Não, eu tenho os pressupostos processuais negativos. Quais são os pressupostos processuais negativos? Vocês lembram? Litispendência, coisa julgada e perempção. Litispendência é quando eu tenho uma lide idêntica. Como é que eu faço a identidade de ações? É a tríplice identidade, né? Mesmas partes, mesma causa do pedido e mesmo pedido. Coisa julgada, que é quando eu tenho ações idênticas, mas que uma já transitou em julgado. Ou perempção. Vocês lembram o que é a perempção? Quando dá entrada na ação 3 vezes, não é isso? Quando dá entrada na ação, dá causa à sua extinção, extinguiu uma vez, dá entrada na ação de novo, dá causa para extinção de novo, e dá entrada na ação e dá causa na extinção de novo. Essa é a perempção. Você perde o direito de entrar com nova ação. Então, esses são os pressupostos processuais negativos. Então, aqui, aí você vai lá, 337, inciso 6, litispendência, inciso 7, coisa julgada, inciso 5, perempção. Ó, mais 3. Isso só com os pressupostos processuais. E aí depois eu vou lá para as condições da ação. Professora, não existe mais condição da ação. Aí vocês têm que ver quem é a banca, tá? Porque tem gente que acredita que existe e tem gente que acredita que não existe. Eu acredito que existe. Tá? Tanto é que a gente continua vendo aqui quais eram as condições da ação, vocês lembram? Legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, exatamente. A única que sumiu aí é a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é um julgamento de mérito mesmo. Se o pedido é juridicamente impossível, significa que você não tem direito àquilo que você pediu.
né? Então, a hora que a gente vê lá no 11, tá, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Só não está escrito que é condição da ação, mas está ali, tá? Então, as condições da ação estão ali. O que mais que está aqui nessa defesa processual, que a gente chama do 337? Aquilo que antes era compreendido como antes se exigia que se fizesse em peças separadas, que eram as exceções e as impugnações. Então, eu tinha exceção de incompetência, exceção de suspeição, impugnação ao valor da causa e impugnação à assistência judiciária gratuita. Eu tinha 4 peças para apresentar. Essas 4 peças viraram defesa preliminar. Então, está aqui no 337 também. Então, vocês viram que o 337 vocês não precisam decorar. É só lembrar da lógica do negócio. É falta de pressuposto processual, seja pressuposto processual de existência, de validade, pressuposto processual negativo, falta de condição da ação, aquilo que era exceção ou impugnação, que está aqui. Incompetência absoluta e relativa, né, porque a relativa era por exceção e a absoluta era por preliminar antes. Indevida concessão de benefício da justiça gratuita, tá ali. Então, isso tudo agora virou preliminar. E aí eu boto lá na preliminar. Que mais que eu posso colocar como preliminar? Impugnação ao valor da causa que eu fazia. Tá aqui, ó. Incorreção do valor da causa, inciso 3. Tá? Então, era impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa. Exceção de incompetência. Tá tudo aqui. Tudo virou preliminar. E aí ficou faltando o quê? Porque eu já tinha pressupostos processuais, condições da ação, e aí ficou faltando basicamente a falta de caução e a convenção de arbitragem. Então, vocês precisam memorizar só 2, né? Falta de caução e convenção de arbitragem. Tem um negócio que é interessante para falar para vocês, que o interesse, as condições da ação, foi uma disputa. Não sei se vocês acompanharam a elaboração do código, mas essa historinha, ela tem a ver com o que a gente vê um pouquinho mais para frente. Eu acho que eu anotei aqui, depois eu falo para vocês. Vamos terminar aqui. Bom, fiz minha contestação, certo? Então, falei todas essas preliminares. Falta eu falar o que agora? O mérito, né? Eu tenho que contradizer tudo o que o autor disse na inicial. E aí eu tenho uma outra situação aqui que é interessante. Eu tenho, vocês sabem a diferença de preliminar prejudicial e preliminar de mérito? Não? Vou dizer. Eu estou estruturando a minha peça de defesa, certo? A primeira coisa que eu faço são as preliminares. Depois, eu vou falar daquilo que a gente chama de preliminar de mérito. Por que é preliminar de mérito? Lembra dos círculos concêntricos? Pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade, condições da ação. Lá no meio tem o mérito. Para eu chegar no mérito, eu preciso ir vencendo todas essas etapas. E tem uma etapa anterior à análise efetivamente daquilo que se argumentou. Né? Você falou, eu assinei o contrato, tal, emprestei o dinheiro, não emprestei, teve um acidente, não teve um acidente. Antes de eu entrar nessa discussão, que é o mérito mesmo, eu tenho aquilo que a gente chama de preliminar de mérito, que são questões que vão gerar um julgamento de mérito, mas sem o enfrentamento das questões trazidas pelo autor na inicial. O que são essas preliminares de mérito? Prescrição e decadência. Tá? Essas duas situações, elas geram julgamento de mérito. Tá? Por isso que a gente chama preliminar de mérito. Porque ela impede a análise lá da bolinha, da menor bolinha, que é o mérito, que é essa discussão do houve, não houve, né? Atropelou, não atropelou, assinou o contrato, não assinou. Ela impede esse tipo de discussão. Isso vai ser irrelevante. Eu não vou precisar produzir prova, não vou precisar fazer nada. Mas eu vou demonstrar que o tempo passou. Né? Então, prescrição e decadência é a chamada preliminar de mérito. E o que é questão prejudicial?
questão prejudicial, ela passou a ter uma importância muito grande no Código de 2015. Vocês ainda não tiveram coisa julgada, né? Vocês vão ter, e aí vocês vão se lembrar dessa minha informação. A questão prejudicial, a preliminar, ela impede a análise do mérito. Lembrem-se dos círculos concêntricos, se eu esbarrar num daqueles círculos, eu não consigo chegar no mérito. A prejudicial, não. A questão prejudicial, ela determina a análise de mérito. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma ação de alimentos. Qual que é o meu pedido na ação de alimentos? Uma pergunta bem difícil. Alimentos, né, professora? Ação de alimentos? Então, pronto. Meu pedido, alimentos. Quero receber R$1.000 de pensão alimentícia. Pronto, esse é o meu pedido. Qual que é a minha causa de pedir? Se eu quero pedir alimentos, eu posso pedir alimentos para a Brena. Eu falo, Brena, você está bem, aí está com escritório, está com uma ação bacana, contra a Vale, vai ganhar muito dinheiro. Eu estou aqui precisando, vou entrar com uma ação de alimentos contra a Brena. Vou pedir alimentos para a Brena, posso? Qual que deve ser o fundamento do pedido de alimentos? Eu tenho que demonstrar que eu preencho os requisitos legais, né, para eu ter a concessão de alimentos. E um deles é existir a obrigação de pagar alimentos. E só tem obrigação de pagar alimentos quem a lei diz que tem obrigação de pagar alimentos. Ex-cônjuge, eu nunca fui casada com a Brena, portanto ela não é minha ex-cônjuge, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Ou ascendentes e descendentes, reciprocamente, ou os irmãos. A Brena não é minha ascendente, não é minha descendente e não é minha irmã. Então, eu tenho que demonstrar essa relação de parentesco. E imaginem que nessa ação de alimentos, eu não tenho o nome do pai na certidão de nascimento da criança. E aí eu entro com a ação de alimentos e na fundamentação, né, na hora que eu vou descrever os meus fatos, eu digo que ele é pai e tal, mas que nunca registrou o filho e que a gente vai fazer exame de DNA. Pergunta: essa ação é uma ação de reconhecimento de paternidade? Não. É uma ação de alimentos. O que é que eu pedi? Alimentos. Aquela pergunta que parecia óbvia, agora já não parece tão óbvia, né? Mas eu pedi alimentos. Meu pedido é só alimentos. O juiz pode julgar além do que foi pedido? A hora que ele faz o exame de DNA, porque é uma questão prejudicial, avaliar se é ou não pai, vai definir se deve ou não alimentos. Concordam? A hora que se faz o exame de DNA e que se constata que é pai, ele vira pai para todos os efeitos? Posso levar a sentença de alimentos para registrar no cartório? Perguntas difíceis, né? Para uma noite de quinta-feira. Quinta-feira é dia de balada, professora, não de perguntas difíceis e complexas. Até 2016, você podia afirmar categoricamente que não. Por quê? Porque a coisa julgada está vinculada, né, ao dispositivo, e o dispositivo ele tinha que responder ao pedido. Não tem pedido de declaração de paternidade, tem pedido de alimentos. Ninguém pediu para declarar a paternidade de ninguém, eu não quero que ele seja meu pai na certidão, eu só quero receber alimentos. Agora, com o código novo, a gente tem uma regra perigosíssima, que é a do 525. Vocês vão ter isso depois na aula de coisa julgada, mas já é importante vocês ficarem atentos a isso daí. 503, veja lá, 503, parágrafo 1º. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, ou seja, ao pedido, né? Parágrafo 1º, e aí que mora o perigo. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo se, 1, dessa resolução depender o julgamento de mérito,
2, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. E 3, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então, vejam que vai fazer coisa julgada mesmo sem pedido. Olha que coisa diferente. É tão diferente e tão perigosa que tem uma regrinha de direito intertemporal lá no final do código, dizendo que essa regra só vale para os processos que se iniciaram a partir da vigência do código, tá? Cadê? 1054. O disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste código. Cuidado, né? Uma regrinha bem perigosa. Aplicando-se aos anteriores o disposto nos artigos 5º, 325 e 470 do Código de 73. O que eram esses artigos? Era um negócio chamado ação declaratória incidental. Era uma forma que eu tinha de aumentar os limites objetivos da coisa julgada. E que agora não tem mais vez. Se for questão prejudicial, e se preencher aqueles requisitos, vai fazer coisa julgada. Eu vou pegar essa sentença, vou no cartório e registro. Mesmo sem pedido. Olha que perigo. Perigoso, né? Então, muita atenção, tá? Essa é uma questão prejudicial. Tudo isso para dizer que questão prejudicial não impede a análise do mérito. Ela determina a análise do mérito. Não se confunde com questão preliminar. Tá claro? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Ok. Bom, fiz todas as minhas preliminares. E aí agora eu vou falar do mérito. Como é que eu faço estruturo a minha contestação? Eu tenho que levar em conta um princípio chamado princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? Eu tenho que considerar todos os e se. E se. Então, eu começo a minha ação, imaginem que seja uma ação de indenização por dano material e moral decorrente de um acidente de carro. Aí eu falo, olha, primeiro que o culpado pelo acidente não fui eu. Aí eu falo primeiro e se, né? Mas, se considerar que fui eu, o valor pedido por dano material está muito maior do que o valor do carro. Mas, caso considere que o valor é esse, a atualização não pode ser por esse índice. E a gente vai considerando todos os ICs. Aí você vai falar, mas não é um pouco contraditório, né? Você está fazendo pedidos incompatíveis ali, porque você está dizendo que não foi você. Aí depois você já diz que o valor é muito alto. Se o valor é alto, é porque você vai pagar, né? Então, esses pedidos, eles parecem incompatíveis, mas eles não são. Eu estou simplesmente considerando o princípio da eventualidade. E isso é importante na hora de eu estruturar a minha peça, porque eu tenho que estruturar a minha peça de maneira lógica e coerente. Por isso que eu coloco primeiro as preliminares, porque elas impedem a análise do mérito, e depois eu vou colocando as minhas defesas de mérito nessa ordem, né, lógica. Não fui eu. Se fui eu, está muito alto. Ainda que me condenem nesse valor, não tem esses juros. Você entende? Eu tenho que ver qual foi o pedido, né? Claro, cada ação vai ser uma coisa, mas eu tenho que pensar numa estrutura lógica dessa peça, tá? Então, não tem problema nenhum. Eu tenho que fazer todas essas defesas? Todas. A contestação é esse momento. Senão eu corro o risco de revelia parcial, tá? Então, eu tenho que pensar em todos os ICs. E aí, eu tenho uma questão que é bastante interessante. Eu vou dar a dica para vocês, mas no concurso vocês não vão usar essa dica, porque provavelmente vão considerar errado, tá? Apresentei minha contestação. Qual que era o meu prazo mesmo? 15 dias. Mas eu sou da defensoria, eu tenho 30. Apresentei minha contestação no 10º dia, que eu gosto de livrar minha mesa, não gosto de deixar nada para em cima da hora. Apresentei minha contestação. Aí eu me lembrei,
Putz, esqueci de contestar o dano moral. Posso complementar? O que vocês acham? Ainda tem um monte de prazo aí. O que vocês acham? Eu acho que preclui a apresentação, né? Por que preclui? Preclusão temporal. Se você Tem... foi não, apressado como apressado come cru. Preclusão temporal é quando acaba o tempo, né? Acabou o prazo. Essa é a chamada preclusão consumativa. Eu consumei o ato. Isso é o que vocês vão responder no concurso, tá? Preclusão consumativa. Tá lá no 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. A questão é, quando acaba o prazo da contestação? E aí, a dica, que vocês não usam em concurso, mas usam para a vida, né? Está lá no artigo 223. Se vocês quiserem ler, para não achar que eu estou mentindo, inventando o texto de lei, olha lá o que diz o 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, vejam que coisa interessante. Eu tenho uma autorização no código para emendar o ato processual dentro do prazo. Em tese, né, pela lei, não existe preclusão consumativa. Mas 99,9% dos doutrinadores vão dizer que existe. Portanto, o que vocês respondem no concurso? Preclusão consumativa. Não pode emendar o ato. Tá? Mas os tribunais, a jurisprudência aceita? Pacífica. A emenda? Não? Aceitam. Teve um caso que uma aluna veio me perguntar, desesperada, professora, o que eu faço com isso aqui? Esqueci. Cria a tese. Né? A lei está do seu lado, mas a jurisprudência não deixa emendar. Preclusão consumativa. Resolveram que isso existe, mas não existe. Na verdade, verdadeira, não existe. Tá? Mas o que vão usar como argumento? O 342. Vamos falar depois da contestação. A minha questão é, quando é a contestação, né? Para mim, é a hora que acaba o prazo. Uma outra observação interessante, que é a novidade do código, está lá no 338. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver, mas o 338, ele traz uma possibilidade de correção do polo passivo. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único, e aí está o lado bom, né? Qual é a vantagem? O que eu levo nisso? Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do 85, parágrafo 8º. Ou seja, eu pago metade dos honorários. Então, eu tenho vantagem, né? Levo vantagem em aceitar, né? Eu percebo que eu estou errado, ok, vou aceitar e vou substituir. E aí eu substituo o polo passivo. Aproveito o meu processo, eu não preciso entrar com a ação toda de novo, eu aproveito o meu processo e corrijo o polo passivo. Tranquilo? Ok. Preclusão lógica é outra coisa, Ciro. A preclusão lógica é quando eu pratico um ato incompatível com aquele ato processual. Então, vamos dizer que tem uma ação de cobrança dos R$100 que a Brena emprestou para o Everton. Aí ele vai lá e paga os R$100 e aí depois ele vai apresentar uma contestação dizendo que não deve. Ele praticou um ato incompatível com aquela defesa. Aí é uma preclusão lógica. Tá? É quando você pratica um ato incompatível com um ato processual. Tá? Essa que a gente estava falando era a preclusão consumativa. Entendido? 338, correção do polo passivo? Joia. Bom, vou pular aqui
mas eu vou falar rapidamente, na verdade, de tudo que vocês podem alegar em preliminar, porque senão a gente vai demorar muito aqui e daqui a pouquinho eu tenho que sair, porque senão fica em situação complicada aqui. Bom, nas preliminares, primeira, impugnação ao valor da causa, está lá no 293. Coisas importantes que vocês devem saber sobre a impugnação ao valor da causa. Existe a possibilidade de complementação e o próprio 293 fala da preclusão, né? Então, na hora que eu vou lá no 293, vocês sabem que o valor da causa, ele é estabelecido a partir de critérios objetivos do Código. É o valor que você está perseguindo. Então, se tem, por exemplo, estou pedindo alimentos, 12 vezes o valor dos alimentos. Está tudo lá no 292. Então, vocês aprenderam na aula de petição inicial como é que você estabelece o valor da causa. Você não respeitou essas regras, 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não fez isso na contestação? Já era, preclusão. Tá? E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Simples assim. Digo que o valor da causa não corresponde ao que está sendo pedido pelo autor na inicial, juiz o avalia, ok. Então, altera o valor da causa e pede a complementação das custas que foram adiantadas. Tranquilo? Impugnação à gratuidade da justiça. Essa é um pouquinho mais complicada, mas deve ser importante para vocês. Como é que eu faço a arguição? Agora é por preliminar também. Posso fazer também na réplica, posso fazer também em contra-razões de recurso, ou posso fazer em 15 dias se esse pedido for superveniente. Tá? O meu prazo é de 15 dias a partir do pedido superveniente. Por quê? Porque a gratuidade da justiça ela pode ser pedida a qualquer tempo. Ike era rico, ficou pobre. Aí vai pedir, Ike Batista, né? Tudo bem que a pobreza dele é um pouco diferente da nossa, né? Mas vamos dizer que tenha impacto, né, na manutenção da família dele e pagar as custas de processo. Aí ele faz o pedido de justiça gratuita a partir dali, né, nos autos. Esse pedido, essa impugnação à justiça gratuita não tem efeito suspensivo, está lá no artigo 100, ela é apresentada nos próprios autos, e o recurso, esse é um ponto legal, tá? Recurso contra a decisão que concede a justiça gratuita, qual é? Agravo. Concede? Eu acho que no máximo o embargo de declaração. Eu acho que não caberia recurso nesse caso, né? 0. Recurso cabível é a apelação. Ao final. É a alegação do Eu preliminar. já vi agravo, mas eu já vi agravo de decisão que concede. É para quando não concede. Eu sempre faço quando não concede, claro, mas eu achei que ficava só cabe agravo quando não concede. Para quando concede, recurso é apelação. Está lá no 101, olha aí. Todo mundo confunde. Essa é uma pegadinha legal. E como agravo, né? É o samba o agravo dá tudo, STJ, né? Aquela coisa né? que você joga o agravo que vai. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, ou seja, só quando ela é negada, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, da concessão, não cabe agravo. Quando é que você vai recorrer da concessão? Só na apelação. Em preliminar de apelação. Ok? Então, pegadinha sem trocar, hein? Pegadinha, tá? A arguição, né, a impugnação à justiça gratuita é em preliminar de contestação, mas o recurso vai depender do conteúdo, tá? Que mais? Transitar em julgado, artigo 102, né? Transitou em julgado a decisão que revoga o benefício, a parte deverá recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de extinção do feito, se for autor, ou de indeferimento de realização de ato ou diligência requerida pelo réu enquanto não realizado o depósito, tá? Então, sem impugnação. Alegações de impedimento e suspeição.
que eu também vou fazer nos autos. Impedimento. As situações de impedimento estão lá no artigo 144 e de suspeição no 145. Como é que é esse procedimento dessas alegações de impedimento e de suspeição? Faço uma petição. Petição nos autos, tá? Pode ser na própria contestação? Até pode, tá? Mas pode ser em qualquer momento. Eu faço uma simples petição. Essa petição tem que ser instruída com documentos e com rol de testemunhas. Prazo, 15 dias a contar do conhecimento do fato. Então, fiquei sabendo que o juiz é impedido ou é suspeito, protocola essa petição. Se o juiz reconheceu, não, realmente eu sou impedido ou sou suspeito, ele já remete os autos para o seu substituto legal. Aí é tranquilo. Quando ele não reconhece e fala, não sou suspeito e não sou impedido, por que você faz normalmente uma petição separada? Porque se ele não reconhecer, essa petição vai ser autuada em apartado, vai se formar esse incidente, e esse incidente vai, depois que o juiz apresentar, ele tem 15 dias para apresentar suas razões ali, que é como se ele fosse responder aquele incidente, e aí aquele incidente com essa petição do juiz, com as razões dele, que também junta documentos e rol de testemunhas, sobe para o tribunal. Aí você vai me perguntar, professora, esse incidente suspende ou não suspende o processo? O que vocês acham? A Brena está dizendo que sim, o Everton está dizendo que não. Davi? Suspende. Suspende? Suspende. Não. Depende. Depende do relator. Tá? O relator, na hora que ele recebe o incidente, ele declara em que efeitos ele vai receber aquele incidente. Ele pode declarar que vai ser recebido com efeito suspensivo e declara a suspensão do processo. Enquanto não for declarado o efeito ou sendo determinado o efeito suspensivo, a tutela de urgência, que eventualmente precisar ser requerida, ela vai ser requerida diretamente ao substituto legal. Então, o processo ele pode até continuar, mas se eu tiver alguma questão que demande decisão, essa decisão, a tutela de urgência, né, decisão urgente, a tutela de urgência vai ser decidida pelo substituto legal. Tá? Se o tribunal verificar improcedência, ele rejeita a alegação. Se ele a acolher, e se for uma questão de impedimento ou suspeição manifesta, o tribunal vai remeter os autos ao substituto legal, e aí vem a parte mais divertida. E condenará o juiz em custas. O juiz vai pagar custas. Bacana, né? Bacana. Por quê? Porque ele fez um incidente ser instaurado desnecessariamente. Pô, ele sabia que ele era amigo íntimo, ou que ele era inimigo declarado, ou que ele era irmão, ele sabia que ele era cunhado, ele sabia que ele tinha alguma relação que gerava essa situação de impedimento ou de suspeição. Então, ele vai pagar custas. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal vai determinar a partir de quando aquelas decisões são nulas. Essa é uma novidade, tá? As decisões, elas não são anuladas em decorrência do impedimento e da suspeição. O tribunal, ele vai decidir quais decisões vão ser nulas e a partir de quando, tá bom? Essa é uma questão interessante. Eu tive um caso aqui no escritório em que o tribunal simplesmente anulou, a gente pediu, né, a gente verificou que um juiz que estava substituindo no julgamento de um agravo, ele tinha despachado no primeiro grau aquele processo e a gente pediu o impedimento dele. E aí o tribunal anulou o acórdão, anulou não, o tribunal reconheceu o impedimento, mas não falou nada sobre a anulação. Meu Deus, e agora? Remeteu para outra vara, mas sem falar nada sobre a decisão, né? É um problema. Então, tranquilo? Todas as questões preliminares, massa. Além de não fazer nada, de contestar, eu também posso reconvir, né? Mover uma ação contra o autor. Falo, meu amigo, não só não te devo, como quem me deve é você, né? Como é que eu faço isso? Essa é uma ação incidental. O que é uma ação incidental? É aquela que é promovida nos próprios autos. Eu já tenho um processo e eu vou promover uma ação dentro dos autos. Detalhe, a reconvenção agora ela é feita na própria contestação. Vocês já viram o processo com reconvenção?
É uma bagunça. Eu ainda não protocolo, eu não vi ainda não. Você protocola junto? Eu até tenho que fazer isso amanhã. Então, Brena, Protocola tudo. aprenda. Não, é uma coisa só. Você põe preliminar, defesa de mérito e depois você vai fazer a reconvenção. Na mesma peça. Antes já era bagunçado, por quê? Se apresentava. Mas não fica bagunçada, eu não vou ficar reconvinte, reconvido, não sei o quê, e falar super bagunçado. requerido, requerente, reconvente. Mas agora é na própria contestação. Veja aí no 343. É uma bagunça. Antes já era bagunçado, né? Porque você via o processo, aí ele via petição inicial, contestação, audiência, manifestação sobre a contestação, era uma bagunça, né? A ordem das coisas ali no processo. Mas agora é um pouco pior, porque na própria contestação tem petição inicial. E não precisa nem ter. Basta você ter um pedido ali que seja conexo com a inicial ou com a defesa e que amplie objetivamente, né, que seja um pedido feito contra o autor, que aquilo é reconvenção, tá? Mas é uma petição inicial. Precisa pagar custas? Precisa pagar custas. O réu é citado? O réu é intimado para apresentar a defesa. Tem uma pequena diferença. Posso apresentar uma reconvenção contra o autor e mais uma pessoa? Posso ampliar subjetivamente a lide? Posso. Essa é uma novidade do código. Está lá no 343, parágrafos 3º e 4º. Eu posso aumentar, ampliar subjetivamente a lide a partir da reconvenção. Se o autor desistir da petição inicial, a minha reconvenção vai por água abaixo também? Não, não é que nem recurso adesivo. A reconvenção, ela tem autonomia. Por quê? Porque ela é petição inicial, tá? Então, ela tem autonomia. Quem é intimado para contestar é o advogado do autor, porque o autor necessariamente está com o advogado, né? Então, é o advogado que é intimado para contestar. E a sentença é conjunta, ou seja, é uma super bagunça. Imagina que seja uma reconvenção com ampliação subjetiva e uma sentença ali sobre tudo aquilo que está, tanto na ação principal quanto na reconvenção, tá? Então, eu particularmente evito reconvenção, porque eu acho que bagunça demais o processo. A não ser que seja uma coisa assim muito clara, muito Você prefere abrir uma ação autônoma? Eu prefiro. E aí distribui por dependendo. E menciona a ação... pede conexão, mais fácil, dependendo da situação, né? Ou conexão, ou continência. Mas eu evito. Eu também acho uma desordem. É problema, fica bagunça. Mas tem gente que gosta, que acha lindo. Aí eu falo com alguns amigos juízes, eles falam, putz, é muito complicado, é muito difícil o processo com reconvenção. E aí eu fico pensando mesmo, se eu fosse juiz, eu ia achar legal um negócio daquele, ia achar uma loucura. Vantagem, você pode fazer um acordo e resolver todos os problemas. Mas num acordo, você pode resolver todos os problemas independentemente de ter reconvenção. Então, não vejo muita vantagem, tá? Mas tá aí. Então, quem quiser, feita na própria peça de contestação, tá? Então, olha o tamanho da contestação. Tudo que era exceção, tudo que era impugnação. E a reconvenção, agora eu faço tudo na mesma peça, tá? Então, contestação enorme. E, basicamente, era isso. Essas são as possibilidades de defesa do réu. E aí o processo vai entrar numa outra fase, que é muito interessante, imagino que seja a próxima aula de vocês, que seja de saneamento, que é uma fase muito legal, subestimada e subutilizada, mas que é extremamente interessante. Eu tenho sido uma super defensora do saneamento, porque um saneamento bem feito traz uma sentença bem elaborada e traz mais segurança para as partes. Gente, dúvidas? Não. Todas já foram sanadas no decorrer da aula. Tranquilo? Tranquilo. Professora, eu vou pôr aqui no chat o processo da audiência que eu achei. Coloca aí. Ele é de 2004. Mais
de 10 anos. Então, assim, eu não li agora, eu dei uma batida de olho por cima, mas depois a senhora dá uma olhadinha que teve essa reversão no tribunal. O tribunal mandou retornar tudo. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Uma vez eu tive um processo lá que são coisas bizarras mesmo que acontecem. É uma ação de missão na posse. Companhia Brasileira de Securitização? Securitização. Securitização. Eu trabalho bastante como assistente por conta disso. Entendi. Ela compra créditos de financiamento imobiliário. Entendi. E aí você fica como assistente. Você já teve alguma situação em que virou substituto processual? Sim, várias. Várias. Isso é interessante. Relatório, agora o de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de indenização em dobro. Desde o primeiro momento que você me falou, crédito pretendido, argumenta... Não, foi do agravo, Pretende agravante seja atribuído efeito suspensivo, argumentando que... Ela conseguiu a reversão da decisão no agravo. Não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, qual seja a existência de má-fé por parte da credora hipotecária e exigiva... Não. Isso aqui é de 2013, então não é isso. Peraí, que acho que eu te passei o número errado, peraí. Tem um outro aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu passei 01278. É esse. A parte autora apresentou embargo de declaração. Nos embargos de declaração, não? Não. O ocupante do imóvel. Deixa eu ver. Qual é a data? Essa de 21/8/2020? Não, essa aqui é a primeira instância. Então, essa do 21/8 é quando voltou do tribunal e o juiz dando o despacho saneador, né? Para que indicasse os pontos controvertidos da ação. Deixa eu ver Não tô... Aqui, tem uma do dia 29/10/2019, que o juiz fala, em cumprimento ao agravo de instrumento, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada no dia 4 de março de 2020. E a decisão do agravo de instrumento? Essa do 26/10/2018? Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver. Citação. Não, mas olha aqui, o edital de citação dela foi em 2018. Sabia que tinha alguma coisa aí. A citação foi depois do código de 2015. Entendi. Que eu desconfio sempre do tribunal, mas tinha alguma coisa esquisita aí. Não, eu peguei ao fato do processo ter sido distribuído em 2004. Então, mas isso é irrelevante. Foi em 2018. A gente precisa ver a data da citação. Porque a partir da citação é que se abre a possibilidade de defesa, né? E é a partir daí é que a gente vai ter a resposta. Só que aí mudou a regra. Não é mais para resposta. Você é citado. O que estava escrito no mandado? Citado para participar de audiência. Tem que estar citado para participar de audiência. Então, a minha dúvida foi na questão da dispensa da audiência, né? Porque muitos juízes, eles dispensam a audiência antes da citação do réu. Só que isso é ilegal. Isso é ilegal. Entendi. A rigor, não pode. O que eles fizeram nessa época de pandemia, a rigor, não pode. Então, no caso, estaria certo. Aí apresenta a contestação, ele tacitamente está dizendo, ok, concordei com isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, se o juiz dispensar a audiência, aí o réu é citado, o réu vem falando assim, não, eu quero audiência, e chega na audiência não tem acordo. E muito por conta do réu. Ele só quis audiência mesmo para postergar. Para protelar. Aí ele vai ter multa, né? Tem muito juiz, Bruna, que dá multa, e aí eu acho também ilegal, acho que é fora do que permite a lei, mas eu entendo que dá raiva, né? Mas tem muito juiz que dá multa do 334, o ato atentatório à dignidade da justiça, quando ele pede audiência, vai e não faz acordo. E não vai nem com uma proposta razoável de acordo. E aí fica muito claro que era só para protelar. Mas aí cria-se a obrigatoriedade de fazer um acordo, né? Pois é, isso que é o ponto. A gente consegue perceber a má-fé, mas não está previsto na lei. E ninguém é obrigado a
acordo. Então, é ilegal, não pode. Não. Por mais que a gente entenda que alguns E se casos ele chega, da raiva, não pode. se ele chega com um acordo que o autor não quer? Então, pois é. Mas às vezes é uma proposta de acordo surreal, né? A petição inicial tem um negócio lá que gira em torno de R$1 milhão, e aí a proposta de acordo é R$120. Você entende que é um nonsense, é a mesma coisa que falar que não teve proposta de acordo, né? Mas é só para falar que teve. Então, nesses casos eu já vi. É ilegal, mas eu já vi. Mais alguma dúvida? Não? Não. Então tá bom, queridos, foi um prazer.